Biologia 3. Biologia 3, estamos na semana 10. Essa é a nossa pré-aula, beleza? Vamos lá. A aula da gente de hoje, ela vai falar sobre aberrações cromossômicas. Preste atenção. Para falar de aberração cromossômica, é fundamental que você entenda esse conceito aqui que está ao meu lado. O que é isso? É o conceito de mutação. Mutação. Preste atenção. Você que vai assistir a aula comigo na semana 10 desse assunto, eu vou chamar a mutação, sabe de quê? De mudação. De mudança. Com D. Mutação indica uma mudança. Pode ser uma mudança numérica ou estrutural. É exatamente isso que a gente vai debater aqui hoje. Mas, por hora, entenda. Mudou algo nos cromossomos, mudou algo no DNA, você chama de mutação. Preste atenção. Vamos seguir. Você tem que entender que a mutação nem é algo bom, nem é algo ruim. Ela é algo importante. Muito cuidado com o preconceito de chamar alguém, aquele mutante. A gente herda muito isso de desenho animado, os mutantes. Os mutantes normalmente não são necessariamente algo ruim. Eles são variantes. Eles são variações. Beleza? Joia? Muito cuidado com essa ideia que você vai consolidar das mutações. Por que a mutação? Ela nem é boa nem é ruim, ela é apenas importante. Por quê? Porque é a mutação que serve como fonte de variação. Os indivíduos são variantes, são variáveis graças às mutações que eles sofreram, ou melhor, que os ancestrais deles sofreram. Essas mutações acontecem no DNA e quando essa mutação acontece numa célula gamética minha, eu passo isso para os meus descendentes. Aconteceu na linhagem germinativa, isso vai ser passado para o descendente e o descendente vai poder expressar essa mudança no DNA. Como é que mudanças do DNA se expressam? Se expressam na forma de proteína. Então, a mutação é uma fonte de variabilidade, é uma fonte de variação. E essa variabilidade, ela vai passar pelo crivo da seleção natural. A seleção natural vai dizer se aquela mutação trouxe uma variação boa ou não. Se essa variação for boa, se essa variação for aproveitável, você chama isso de adaptação. E é assim que as espécies vão se adaptando a viver no ambiente. Ok? Então, a mutação, como você está vendo nesse esquema aqui ao lado, ela é uma fonte primária de variação. E embaixo, a recombinação genética, ela é chamada de fonte secundária. Não é o nosso foco de hoje. Vamos seguir. Como eu te disse, as fontes, os tipos de mutação são dois. Pode ser uma mutação do tipo estrutural, pode ser uma mutação do tipo numérica. Estrutural, gente, é fácil. É quando mexer na estrutura de um cromossomo. Simples desse jeito. E numérico, quando alterar o número desses cromossomos. Muito simples esse conceito e importante que você os separe no seu juízo. Vamos lá. As mutações estruturais. Olha para cá. As mutações estruturais são deleção, duplicação, inversão, translocação. O que é cada uma delas? A deleção é quando você tem perda de um pedaço. Olha para cá. Vê na imagem, vê na figura. Você tem o cromossomo original e ele perdeu uma parte, ele perdeu uma sequência de DNA, perdeu informação. Você chama isso de deleção. Olha a segunda imagem aqui, ó. O normal seria o verdinho, o cinzinha e o vermelho. E o indivíduo sofreu aqui, o cromossomo, uma duplicação. Você está vendo verdinho, cinzinha, vermelho, cinzinha, verdinho, cinzinha, vermelho. E aí, o que houve? Você duplicou, você xerocou. É como se fosse uma gaguejada, ok? Você tem uma sequência repetida de informação do DNA. Aqui eu tenho a duplicação. E inversão também é tudo muito fácil. É quando você tem a sequência invertida. Veja e repare na imagem que as cores permanecem no cromossomo, só que numa ordem invertida. E a translocação, gente, translocação é quando um trecho de um cromossomo se separa
e gruda com outro cromossomo que não seja o seu homólogo. Isso é a translocação. Cuidado para não confundir com crossing over. Crossing over é quando trechos de DNA, trechos de cromossomo, se soltam, se quebram e há a troca entre cromossomos homólogos. Na translocação, não. Na translocação, quebra um pedaço lá do cromossomo 8 e fixa no 18. Quebra no 3 e fixa no 15. Então, é quando existe uma troca entre não homólogos. Essa é a translocação. Vamos seguir. As mutações numéricas. Essas aqui, gente, são causadas por defeitos na meiose. Defeitos na meiose. Não disjunção na meiose, alteração na hora da fecundação. O que é isso? Mutação numérica, como o próprio nome já está dizendo, é quando acontece uma alteração no número de cromossomos. Preste muita atenção nessa figura, que ela é muito didática. Olha para cá. Aqui a gente tem o indivíduo normal. Aqui a gente tem o indivíduo normal. O indivíduo normal, ele você pode ver aqui nessa imagem, ele tem 2 cromossominhos rosa, 2 cromossominhos em forma de V e 2 cromossominhos tracinhos. Esse é o normal, o indivíduo diploide. Informações aos pares, beleza? E as mutações numéricas, quando eu chamo elas de euploídicas, eu estou dizendo que elas alteram a ploidia, mexem na ploidia. O indivíduo que era normalmente diploide agora está se mostrando haploide. Veja, ele perdeu aqui na haploidia uma informação, um cromossomo de cada um dos seus representantes. O indivíduo, ao invés de ser 2N, agora se mostra apenas N, como se fosse um gameta só. Isso é a haploidia. A mesma lógica funciona para a triploidia e a tetraploidia. Quando você tiver cópias inteiras recebidas. Como seria formado o indivíduo triploide? Seria, por exemplo, um óvulo e 2 espermatozoides. Como seria para formar um indivíduo tetraploide? Seriam 2 óvulos, 2 espermatozoides, um óvulo, 3 espermatozoides. Seria a fusão de 3 ou 4 gametas, entendesse? Isso é a alteração numérica do tipo euploídica. Essas, gente, elas são teóricas porque a gente não conhece, não existem. É impossível, é incompatível com a vida. Não existem indivíduos da nossa espécie, animais, que sejam haploides por aberração, por uma euploidia. Existem algumas espécies que podem ser haploides, algumas exceções, mas isso não é causado por uma mutação nem por uma aberração numérica. Nem triploide, tampouco tetraploide. O prejuízo de ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos é muito grande, ok? A gente vai ver agora nas aneuploidias. Você chama de mutação do tipo aneuploídica, a aneuploidia, quando você provocar ou tiver sido provocado pequenas alterações. Que pequenas alterações são essas? É ganhar um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, 2 cromossomos a mais. Essas alterações elas são mais sutis. Quando o indivíduo perde um cromossomo, vê como é fácil. Esse indivíduo aqui, ó, ele perdeu o cromossominho tracinho. Ele tá como? Ele tá 2N, diploide, menos 1. Ele continua diploide. Ele apenas perdeu um representante dos cromossomos. Ele perdeu um cromossomo só. Eu chamo isso de monossomo, monossomia. E a nulissomia? Nulo, um par foi anulado. Ele perdeu um par inteiro, eu chamo isso de nulissomia. E a aneuploidia com ganho, você tem isso, você pode chamar isso de poli ter a mais, muitos, polissomia. As mais famosas, a trissomia. As trissomias são as mais famosas e menos famosas as tetrassomias, que seria você ganhar um cromossomo a mais, ao invés de ter 2 num par, ter 3, e ganhar 2 cromossomos a mais. Ao invés de ter 2, ter 4. Simples desse jeito. Vamos às síndromes. Lembra que eu disse que as euploidias são impossíveis de serem vistas na nossa espécie. No entanto, as alterações aneuploídicas são sim vistas na nossa espécie. A primeira delas e mais famosa,
Olhe para essa imagem, olhe para esse cariótipo aqui do lado. Você tem aqui o indivíduo com síndrome de Down. Ele tem, preste atenção, o normal seria 46 cromossomos, 2N igual a 46, e ele tem aqui, ó, 47 cromossomos. Ele tem o cromossomo X e o cromossomo Y, um de cada. É o indivíduo do sexo masculino. Mas ele tem um cromossomo a mais. Perceba que ele tem 47 e ele tem XY mais 1. Qual é esse cromossomo que ele tem a mais? É o cromossomo 21. Trissomia do 21 produz indivíduos com Down, com síndrome de Down. Beleza? Vamos seguir. Klinefelter. Klinefelter, a mesma lógica. O indivíduo tem 47 cromossomos, ele tem um cromossomo XY. Não. Aqui, ó, aqui em cima de mim, corrija, por favor, não é XY, ele é XXY, me perdoe, foi o Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima, ele é XXY, como você pode perceber aqui do meu ladinho, ó, tá vendo aqui, ó, 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y, é desse jeitinho, ok? Tem 47 cromossomos, XXY, recebeu um cromossomo sexual a mais. Vamos seguir. Síndrome de Turner. Aqui em cima agora está correto. E o indivíduo não tem 46, ele tem 45. Ou seja, ele sofre de uma monossomia. Monossomia do cromossomo X. É o indivíduo sempre do sexo feminino e ele vai ter o X0. Turner, sempre feminino. Klinefelter, sempre masculino. Ok? X0, monossomia do cromossomo X. Vamos às questões. FUVEST 2015. Certa planta apresenta variabilidade no formato e na espessura das folhas. Há indivíduos que possuem folhas largas e carnosas e outros folhas largas e finas. Existem também indivíduos que têm folhas estreitas e carnosas e outros com folhas estreitas e finas. Ele está afirmando que tem variabilidade na população. Essas características são determinadas geneticamente. Todas as nossas características são. As variantes dos genes responsáveis por essa variabilidade dessas características da folha originam-se, por favor, presta atenção, a FUVEST está mandando um recado para a gente. Ele está perguntando de onde se origina, qual é a fonte de variação. Gente, a fonte de variação é a mutação, são as mutações, fonte primária de variação. Muito importante esse conteúdo. Gabarito, letra B. Segundo, uma senhora está grávida e deseja adquirir conhecimento a respeito da saúde do seu futuro bebê. Após um exame, volte para cá, após um exame, ela fica sabendo que seu filho terá uma mutação cromossômica. Então, olha para cá. Tem uma figurinha mostrando a anáfase 2 da mitose. Como é que eu sei isso aqui? Como é que eu sei? Porque eu estou vendo separando cromossomos irmãos, mas espera lá, observe que aqui no começo não houve a separação dos irmãos. Esse cromossomo cinza maiorzinho estão migrando 2 cromossomos para o mesmo lado, produzindo, gente, ó, o gameta tipo 1. O indivíduo tipo 1, ele está com 3 cromossomos, o indivíduo tipo 2, ele está com 1 cromossomo só desse cinzinha. Esses são os problemas, ou melhor, essa é a causa do problema. Ok? Então, essa não disjunção na meiose é que causa as trissomias e as monossomias. Vamos à pergunta. As mutações cromossômicas que correspondem ao resultado da divisão celular 1 e 2 são, respectivamente, trissomia e monossomia. Ok? Gabarito, letra A. Segue. Pela primeira vez, cientistas conseguiram identificar uma maneira de neutralizar a alteração genética responsável pela síndrome de Down. Em um estudo feito com células de cultura, pesquisadores da Universidade de Massachusetts, Estados Unidos, desligaram o cromossomo extra presente nas células de pessoas com distúrbio. Assim, eles foram capazes de corrigir padrões anormais de crescimento celular, característico da síndrome de Down. A descoberta abre portas para o desenvolvimento de novos mecanismos que poderão ajudar no tratamento do distúrbio. Então, vamos lá. Sobre a alteração cromossômica referida no texto, afirma-se que ele estava falando de quê? Ele estava falando de síndrome de Down.
Como é que é? O que é que acontece na síndrome de Down? O cariótipo de mulheres com síndrome é representado por 45X? Não, 45X é Turner. B. O cariótipo de homens com a síndrome é representado por 47XXY? Não, 47XXY. Tá escrito certinho aqui, ó. É o Klinefelter. Trata-se de uma monossomia do cromossomo Y? Não, nem existe essa síndrome. Trata-se de uma trissomia do cromossomo 21. Muito boa, muito didática e muito fácil essa questão. Letra E, gabarita D. Os portadores da síndrome são altos e apresentam ginecomastia e azospermia. O que é isso? Ginecomastia e azospermia. Gente, o indivíduo que tem síndrome de Down, ele não vai ter essas características. Essas características são associadas ao indivíduo com Klinefelter. Beleza? Quarta questão, Enem. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por aparelho de raio-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou. A criatura engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava doença devido à exposição anterior da mãe à radiação. Então, ela teve radiação, ela sofreu radiação e teve um filho. O filho nasceu com alguma aberração. O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? A célula ovo sofreu uma alteração genética? Não, a célula ovo não sofreu uma alteração genética. Por quê? Porque a mãe só engravidou posteriormente. Ela não estava grávida ainda no momento da exposição. B. As células somáticas da mãe sofreram mutação. Ela pode até ter sofrido mutação em suas células somáticas, mas não foi isso que causou, que provocou a alteração no filho. Por quê? Porque célula somática é célula do corpo. A gente não produz filho com essas células. Letra C. A célula gamética materna, o gamete da mãe, que foi fecundado, sofreu uma mutação. Perfeito. Só aparece alteração nos filhos se a alteração for nas nossas células gaméticas. Gabarito, letra C. D. As hemácias da mãe que foram transmitidas à criança. Horrível, uma mãe não transmite hemácia para a criança. E. As células hematopoéticas sofreram alteração. Célula hematopoética é célula que vai fabricar sangue. Não foram essas são células somáticas. Não foram essas que sofreram mutação. Responder a questão com base no cariótipo, esse conjunto de cromossomos aqui ao lado, representado abaixo, lá vamos nós. Olhe, preste atenção no cariótipo. Ele tem cromossomos aos pares, mas repare aqui, ó, do meu ladinho mais uma vez, do meu ladinho, você está vendo 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Isso indica que o indivíduo tem uma síndrome, tem uma trissomia. Essa síndrome, essa trissomia, a gente chama de quê? O indivíduo é do sexo masculino, porque eu vejo um cromossomo Y, olha o cromossomo sexual pequenininho ali, e ele tem a síndrome de Klinefelter. Klinefelter XXY. Beleza? Um cheiro, até semana que vem e tchau!